Então é isso. E não estamos ainda aparecendo no Face, Dani, porque Ah, que ele ótimo. demora uns 7 segundos, né, para aparecer no Face, mas eu já vou mandar, eu vou tornar público aqui, que eu sempre esqueço isso. E tem um amiguinho Uhum. nosso que sempre aparece para me avisar isso. A internet Já vi que está. nós estamos lá online, tá? E aí eu já mando aqui para alguns amigos. E hoje, Estatuto do Desarmamento, né? O pessoal já está chegando aí, a Poli, a Kelly, né? A galera já está começando a se aproximar aí, ó. A Natália não perde uma, né? A turma tá chegando aí, Dani. E aí, Dani, a Poli, a Michele, tá- a galera tá chegando aí. Como é que estão as coisas aí, Dani? Tudo Tassiana, certo, Rosane, professor. Professor, você me tudo manda o já. link, por favor? Que eu acho que aí facilita. Te mando lá no Zap, tá? Tá bom. Te mandei no Zap. E a galera tá toda aí, né? A Darcila, Que Tassiana, legal. Rosana, sempre acompanhando aí as nossas lives, né? E Uhum. hoje a gente fala aí sobre o Estatuto do Desarmamento, né? Que é uma Sim, lei muito polêmica, né? Ela é polêmica porque ela leva em consideração aí a questão referente aí a essa proibição, né, do cidadão portar arma. Eu falo porque essa lei surgiu em 2003 e depois nós tivemos um referendo em 2005, né, muito polêmico, né, Dani, em que o isso. povo, eles escolheram votar pelo não, né? Ou seja, não proibir o comércio de armas e munições no nosso Brasil. E aí, só para que eu possa contextualizar, bastante mulher, né, que a Natália disse que vai ser disputado o Henrique sempre na área aí. Para que eu possa contextualizar com a galera, eu trago aqui o referendo de 2005 com a pergunta e a resposta que foi dada pela população, né? Eu vou disponibilizar aí a E tela, aí, né, só para Dani? que eu possa contextualizar, Uhum. Aí já estou bastante escutando eu, mulher, ó, né, que que a Natália beleza. disse que vai ser disputado o Henrique sempre na área aí. Tem que Para tirar que eu aí, possa Dani. Tem que contextualizar com a silenciar galera, aí. eu trago aqui a Oi, referendo de 2005 com a pergunta e a resposta que Dani. foi Tem que dada silenciar pela aí população, né? o Eu vou Facebook. disponibilizar aí a tela, né? Só para que eu possa contextualizar. Já está escutando eu, que a Natália disse que vai ser Estou disputado o meio Henrique sempre perdido na aqui, área aí. professor. É só você ir lá e tirar o Face. Eu trago aqui E, a Deixa eu ver como que referendo eu de tiro com 2005 a. com a você pergunta tem e que a tirar aí o resposta som que dele, foi né? dada pela população, né? Eu Facebook disponibilizar aí a tela, né? Só para que eu possa Só contextualizar. silenciar o Face. Tem um vídeo aí, você silencia aí. Professor. Arlen na área, Rita. Vai tirar o Face. Eu trago aqui e Fecha o Face aí então. Fecha ele. Fecha aí. Fechei. Isso. Bom, beleza. A bomba, antes dela explodir, você foi lá e matou ela. Eu tô tentando colar aqui no Face. Deixa eu ver. Aí, isso, que beleza, eu consegui. Foi muito difícil, mas eu consegui. Também aqui, é, a Tayane, né, já começou. Já começou, né? Perguntou aqui, né, se a live começou, Dani. Aí, Uhum. assim, ô, Dani, eu Vou abrir preciso aqui disponibilizar. pelo celular, acho que fica mais fácil. Daí eu consigo tirar o som com mais tranquilidade. Aí eu Sei. consigo ver as pessoas também fazendo as perguntas. Sim. Então, você pode ir acessando pelo Zap aí também. Aliás, pelo o Face no celular. É, eu Isso, vou, agora deu eu vou bom. disponibilizar para o pessoal aqui a tela e vou tentar aumentar ao máximo para o pessoal conseguir enxergar. Ficou grandão. Eu acho que eu vou reduzir. Não, peraí. Aqui. Ótimo.
Vou reduzir só um pouquinho. Isso aqui é muito polêmico, gente, mas isso é muito interessante. Eu estou aqui com o resultado do plebiscito, Juninho na área, que é o nosso amigo Castilho, o Lázaro também conosco, o Arlen, a Rita. Eu estou aqui com o referendo de 2005. O comércio de arma de fogo e munição deve ser proibido no Brasil. O povo votou o quê, Dani? Votou aqui pelo não, né? Então, assim, o povo falou, não, o comércio ele não pode ser proibido. Beleza. Só que acabou que as autoridades aí, elas foram proibindo, né? Então, assim, acabou que não adiantou de nada, entendeu? Sim. Eu mostro aqui os comentários da galera aqui todo. Eu consegui ter acesso, só estou encaminhando para as pessoas que estão pedindo o link. Como é que é, Dani? As pessoas estão pedindo o link. O link, né? Uhum. Bacana demais. E aí, o que acontece, gente? Na verdade, a Dani, ela vai trazer para nós aí um contexto histórico, né, Dani? Sim. Pode falar aí, Dani. Pode. Então, gente, vou fazer só uma breve explicação para ficar mais fácil da gente entender, né? Como que foi desenrolada a punição do tanto o porte como a posse da arma de fogo no Brasil, né? De forma ilegal. A gente precisa ter uma noção, conceito básico do direito penal mesmo, que a infração é um conceito, é o gênero, e que se subdivide em duas espécies, tanto a contravenção penal e tanto o crime. Na contravenção, é punida por prisão simples ou é multa, né, que é o Decreto-Lei lá de 1941, né, Decreto-Lei 3.688 de 41. E agora o crime, né, que está mais contido na parte especial do Código Penal, e também em leis especiais espécies, e é punido por detenção, reclusão ou multa. A grande diferença mesmo é na quantidade, até quantos anos a pessoa pode pegar. Se ela é punida por algo que é alguma contravenção, até não supera 5 anos. Agora, já que se ela comete um crime, estrito sensu, ela é punida até 40 anos. Lembrando que eram 30 anos e passou a ser 40 com a alteração advinda do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, né? E assim, eu dei essa introduçãozinha dentro da introdução do Estatuto do Desarmamento para ficar mais fácil de vocês perceberem, porque era criminalizada a conduta do porte na Lei de Contravenção Penal, que é Decreto-Lei, para ser mais técnica. Aí depois a gente teve uma outra lei mais específica para falar mais das armas ilegais, né? Que foi a lei de 97, 9.437. E aí a gente consegue entender que na primeira vez que o ordenamento brasileiro ele previu uma penalização foi dentro do Decreto-Lei de Contravenção, né? E lá era prisão simples, eram dias até 6 meses, salvo engano. Aí passou para a lei, né, mais especial, mais específica para tratando somente desses crimes. E foi já com uma pena de detenção de 1 a 2 anos e multa. Você já percebe que ficou mais severo. E com o Estatuto do Desarmamento, em 2003, aí você pode ver que tem o posse, né, tratando de uso permitido, que é a detenção de 1 a 3 anos e multa. E aí você tem o porte, que é também permitido, de arma de fogo de uso permitido, de reclusão, de 2 a 4 anos e multa. Daí você consegue perceber como ficou mais severo, com o aumento da criminalidade, entre outros fatores. O ordenamento brasileiro, o legislador, preferiu ir punindo mais severamente essas condutas, né, tanto do porte como do posse ilegal de arma de fogo,
munição ou acessório. Maravilha, Dani. Você brilhou, Ai, nervosinha. mas foi muito bem, tá? De parabéns, tá? A questão aí, né, é muito engraçado certas coisas na vida, né? Porque o Fernando Collor de Mello, que é foi presidente do país aí, impeachmentado, o pai dele matou uma pessoa lá no Congresso Nacional, tá? O pai dele estava sendo ameaçado e aí levou a arma para o Congresso para poder falar lá em plenário e alguém ameaçou o pai dele revidou, né? Alguém ameaçou com arma, falando que ia matar e tudo, tinha toda uma treta nesse sentido, né? Aí o pai dele foi e sacou da arma, né? O pessoal gosta de falar sacou da arma e foi, puxou o dedo e acertou um tal de a treta era o Arnold Collor e o Kailar, aí acertou um tal de Sylvester. Mas aí, nesse caso, pior que o cara morreu. Deixa eu ver aqui. Arnold mata. Eu vou mostrar para vocês a matéria para a gente ver que tem coisa na vida que é complicada, né? Senador mata. Muito curioso. Aí tem uma foto do cara aqui em plena sessão. Ó. Quer dizer, né, o pessoal, a Renata na área, o Edu chegou agora. O pessoal usava a arma à vontade, né? Fazia, acontecia. E aí, a ideia, né, igual a Dani falou aí, é a gente tentar regulamentar isso aí, né? Justamente para evitar que a pessoa ela porte a arma aí de qualquer forma, né? Só que aí entra aquela questão, né? Você pode acabar tirando o direito do cidadão de se defender, né? Muitos colegas que estão aqui, aí a Poliana parabenizando a Dani aí, tá? Obrigada, Então, foi. assim, a gente tem uma regulamentação do Estado, né? E a gente precisa aí conhecer o Sinarme e o Sigma, né? E aí, Dani, qual desses ele advém da Polícia Federal? O Sinarme ou o Sigma? É o Sinarme. Até uma curiosidade que dá para a gente citar, né? Que o Estatuto mesmo, a última lei que está em vigor, Oi, Tayane. A última lei que está em vigor, perdão, o Sinarme, foi criado pelo Estatuto da Lei, Estatuto do Desarmamento, com responsabilidade da União, né? Que é a Polícia Federal que autoriza o registro e tudo mais. A curiosidade em si, que por ser arma de uso permitido, por isso a Polícia Federal, em contrapartida tem o Sigma, que seria arma de uso restrito, o Exército. Daí agora eu acho que eu consigo falar a curiosidade. Estou enrolando para explicar, dar mais detalhes para ficar mais claro para vocês. É que quando entrou em vigor, o Estado do Rio de Janeiro começou a ter um entendimento de que, por ser competência da União, a União que criou a lei e a Polícia Federal cuidar, que todos os crimes do Estatuto do Desarmamento ele seria competência da Justiça Federal, né? Porque tem um artigo na Constituição Federal que diz que tudo que provém da União é competência federal. Então, seria julgado pela Justiça Federal. Só que aí precisou ter um conflito de competência no STJ para ele decidir e dizer que é competência da Justiça Estadual, que só iria ser o tráfico internacional de armas, né, que seria competência da Justiça Federal, e também de acordo com cada caso a caso, né, de acordo com o caso concreto. Muito bom, Dani. Uma questão interessante que a gente precisa trabalhar é quanto à natureza desses crimes, né? Eu vou abrir aqui uma tela e a gente exclui aqui o pai do Collor, já teve um momento de sucesso dele aqui. A gente tem crimes que são crimes de dano. Crimes
de dano, né, Dani? E nós Isso, temos também os crimes de perigo, tá? sim. Os crimes de dano, eles lesam um bem jurídico, né? Lesam bem jurídico. Tipo uma facada no peito da pessoa, sangra, tiro na cabeça, isso é o dano, né? Isso. Porém, nós temos o crime de perigo. Esse crime de perigo, ele pode ser abstrato, né? Abstrato, abstrato. E ele pode ser concreto, né? A Aham. diferença entre os dois é que quando eu falo do perigo abstrato, quando o Ministério Público vai denunciar a pessoa, falando aí em sentido leigo, quando ele vai processar, Edu, eu autorizo você a imprimir, pode imprimir minha apostila. Vitão está perguntando aí, a posse restrito continua hediondo depois do pacote anticrime? Ô Vitão, só os crimes, armas de calibre proibido agora, né, Dani, que a gente Isso. vai mostrar para vocês, calibre restrito não é mais hediondo em razão da taxatividade. Elisângela conosco aí na área, vou mandar para o Carlos depois. Então, o crime de perigo concreto e o crime de perigo abstrato, nós temos o seguinte, o MP no crime de perigo abstrato não precisa demonstrar que tal conduta trouxe perigo. Por quê? Porque há uma presunção, né, Dani? Isso. Presunção, aí para o pessoal mais avançado do direito, né? Iuris et de iuris. O pessoal fala juris ou iuris, né? Iuri et de iuris. E o de perigo concreto tem uma presunção iuris tantum. O pessoal gosta de escrever assim. Então a presunção absoluta, né, de que realmente trouxe perigo, iuris tantum é presunção relativa, né? Os crimes dessa lei, Dani, eles não precisa, quando o MP falar que fulano de tal portou arma, não precisa demonstrar que a pessoa, Gustavo Medeiros aí conosco aí, é um prazer imenso, o José de novo na área, sempre nos acompanhando aí. Então não precisa, né, cara, demonstrar aí essa questão não, tá? A gente tem aí essa desnecessidade do MP, eu tô colocando a galera aqui mostrando, pessoal dando Sim, um oi tá aí, Dani. ótimo. E o MP não precisa denunciar, né? Isso é muito tranquilo. Agora, quando o crime é de perigo concreto, o Ministério Público ele precisa o quê? Demonstrar que a pessoa ela trouxe um perigo real, né? Por exemplo, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano. Então, o Ministério Público, para que a ação tenha justa causa, ele tem que demonstrar qual dano levou, né? A pessoa que dirige num lugar que não tem ninguém, que não tem nenhuma pessoa, no meio do mato, numa estrada de terra, sozinho, de madrugada, ele não levou dano a ninguém. Então não há que se fazer uma perícia, né, Dani? Então Sim. estamos aí, ó. Só que a maioria dos crimes, eles são aqui, ó, perigo abstrato, né, Dani? Só que E nós temos o crime de omissão de cautela, que nós vamos ver mais para frente, que ele é um crime em que a gente tem aí que comprovar o dano, segundo o entendimento dos tribunais, né? Então, sim, nessa perspectiva aí, é bom a gente lembrar isso, né, Dani? Nós temos também, por questão de curiosidade, nós temos aí um crime culposo aí, né, Dani? Que nós vamos ver com calma depois, né? Nós vamos analisar aí, que é a omissão de cautela. Vamos trabalhar bastante coisa nesse sentido aí. A Dani falou da competência, né? Ela falou que não atrai por si só a, o, a competência da Justiça Federal, né? Nós temos aí Justiça Estadual e Federal. Eu vou dividir aqui para vocês, né? Justiça Federal, Justiça Estadual. Então, por si só, o fato de ter o Sigma e Sinarme, né? Que o Sigma é do Exército e o Sinarme é da Polícia Federal ligado ao Ministério da Justiça. Por si só, não atrai a competência da Justiça Federal. A gente vai ver casos em que a competência da Justiça Federal ela vai ser ao Gustavo na área aí,
Tamo junto aí, Gustavo. Então, nós temos aí essa dinâmica aí, tá, pessoal? E é bom a gente lembrar isso, né, Dani? E em relação aos crimes, né, nós vimos aí o bem jurídico, né, Dani? A gente precisa saber aí que o bem jurídico é a incolumidade pública, né, Dani? Isso aí, os tribunais, eles manifestam nesse sentido aí, tá, pessoal? Entendimento pacífico. Aí é onde entra, né, Dani, aquela ideia, né? Tem coisa que a discussão ela é meramente doutrinária. Claudionei conosco aí. Só que assim, se você começar a analisar certos casos concretos, o Juquinha do outro lado da rua estava portando arma, né? E aí você precisa saber se esse crime, a Poli mandou aí o link, né, do grupo, se esse crime ele foi tentado ou não. Porque se ele foi tentado, né, Dani, nós temos o quê? Nós temos uma causa de redução de pena, né? Isso. Só que tem um detalhe, a gente vai trabalhar isso mais para frente. Esses crimes, eles são crimes chamados crimes de mera conduta, né? Crimes de mera conduta. Por quê? Porque não prevêem um resultado. O tipo penal não está prevendo portar arma e atirar. Não. Tá falando o seguinte, portar arma. Então, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos um crime que ele é de mera conduta. E por si só, por ele ser de mera conduta, ele não admite tentativa. Admite tentativa, né? Então, se você tiver no seu bairro aí, né? Fulano de tal portou arma ali embaixo, ele tentou portar arma, não existe, né? Nós não temos a tentativa porque é um crime de mera conduta. Os tribunais já decidiram nesse sentido aí, né, Dani? Isso. E a gente passa rapidinho, eu acho interessante, Dani, sobre essas organizações, essas instituições do artigo 6 que podem portar armas, sabe? Sim, eu acho que pouco é extensivo. interessante a gente dar uma passada rapidinho. Vou copiar aqui e colar geral, né, Dani? E aí tem o caçador, tem essa galera toda aí, né? O CAC, que o presidente Bolsonaro tanto fala. Isso aí, tem o CAC aí da turma. Né? Aí, caçadores, atiradores e colecionadores. Boa, Dani. Aí, olha só, o artigo 6, né, Dani? Como é que ele diz aí, ó? É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para... Aí, legislação própria aqui, Ministério Público e juízes, né, Dani? Magistratura, né? Isso. Aí, inciso B, né? Os integrantes das Forças Armadas, que aí estão aonde, Dani? Oi? Estão no artigo 142 da Constituição, né? Isso. É o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né? Isso. Os integrantes de órgão referido nos incisos 1, 2, 3 e 5, né? 4 e 5 do caput do 144, né? E também a Força Nacional de Segurança Pública, só que a Força Nacional, ela o quê? Ela é composta por policiais militares e civis, então é bobeira colocar isso, né, Dani? Uhum. Integrantes da Guarda Municipal das capitais do estado do município com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. Aí, nós temos que atentar aqui que a Guarda Municipal, pessoal, ela teve uma dinâmica aí distinta, tá? Porque tem uma ADI aqui, né? Olha só. Essas ações aqui do controle no STF, houve uma liminar por parte do ministro Alexandre de Moraes, e ele disse que esse requisito aqui, por enquanto, não precisa ser preenchido até que ele julgue o mérito, né, Dani? Dessas ADIs aqui, ó, que ela proposta no STF, para quem não conhece muito assim dessas coisas, que nós temos uma galera aqui avançada, Dani, nós temos uma turma que ainda está pegando a visão, entendeu? Então, assim, nós temos aí
essa dinâmica. O Gerê Soares na área conosco. Aí eu posso excluir isso aqui, ó. Integrantes das guardas municipais do município, 50 mil habitantes quando em serviço, né? Também aqui a ADI incide aqui, tá? Agentes operacionais, você pode ver aqui, ó, que quem inseriu que um decreto aqui regulamentou eles, ó. Agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência, Departamento de Segurança, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, né? O tal do GSI. Integrantes dos órgãos policiais referidos no artigo 51, que é a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado, né? 51 e 52. Integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, escoltas de preso e guarda portuária, né? Aí agora agentes e guardas prisionais agora é a polícia penal, né? Empresas de segurança privada e transporte de valores constituídas no termo dessa lei, né? Inclusive tem até um crime específico para eles que nós vamos ver. E integrantes das entidades de desporto, que é os atiradores, né, Dani? Legalmente constituída, cuja atividade esportiva demandem uso de arma de fogo na forma do regulamento dessa lei, observando no que couber a legislação ambiental. Porque aqui é a questão de atirador, porque tem a munição, né? Ela pode prejudicar o meio ambiente. Muito tiro, né? Imagina, cada pessoa dá 100 tiros. 300 pessoas por dia, 800, lota lá o lugar. E aí, às vezes, cai no rio, chumbo, né? Faz mal para a saúde da pessoa. Por isso que está falando aqui legislação ambiental. E aí, o mais curioso, Dani, é aqui, ó, integrantes da carreira de auditoria da Receita Federal do Brasil e auditoria fiscal do trabalho, porque os caras, quando fiscalizam, eles matam, né? Aconteceu isso em Unaí. Cargo de auditor fiscal e também o analista tributário, tá? Isso aqui pode ser que pega a galera. E também tribunais do Poder Judiciário, descrito no artigo 92 da Constituição, né? Ministério Público da União, dos Estados, para o uso de quem aqui, Dani? Servidores, quadro pessoal que efetivamente esteja em serviço, né? Então, isso aqui é os seguranças lá do MP e dos magistrados, né? Na forma do regulamento a ser emitido pelo Conselho Nacional de Justiça e CNMP, né? Basicamente é isso. Essa galera toda, Dani, Gustavo tá na área aí conosco aí, ó. Grande Gustavo. Porte do Exército aí, disse o nosso ilustre Carlos. Aí, a gente tem, então, algumas questões aqui, Dani, que elas são, assim, muito administrativas, né? E por isso, o que a gente faz? A gente já parte para parte criminal aqui, tá? Eu aumento a letra, Dani, e você já pode começar a discutir aspectos aí, por exemplo, sobre a posse irregular de arma de fogo. Isso, o artigo 12, né? Uhum. O interessante, né, Dani, é o nome, né? Porte irregular de arma de fogo, né? Que a gente acha que o termo é porte ilegal de arma de fogo, né? Só que isso aí, as bancas, elas exploram isso, porque é natural, as pessoas acabam confundindo. Então aqui, ó, porte irregular de arma de fogo de uso permitido, né, Dani? A posse aqui, irregular. Então, aqui a gente tem o que, né, Dani? Aqui nós temos aqui um caso em que Gustavo mandou uma pergunta, eu não vi. Deixa eu tentar ver aqui no stream aqui. Na questão, se tiver uma opção de 500 mil e outra não, qual marcar? Gustavo, que acontece? A pergunta dele aqui, ó. Você vai colocar o seguinte, cara, para concurso ensino médio, eles costumam cobrar a letra da lei. Se eles colocar entendimento jurisprudencial, é quase impossível. Se for para Polícia Penal Federal, né? Se for para outros concursos, sim. Mas aqui o do estado de Minas, que tem uma galera acompanhando aí, não. Isso é mais para
concursos a nível superior, em que se exige aí o entendimento atualizado, né? E o entendimento atualizado é esse aí, dessa ADI, que não se vislumbra esse quantum para fins de você conceder o porte de arma, mesmo que fora de serviço, para os guardas municipais, tá? O artigo 12, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, né? Desde que aqui de uso permitido, né, Dani? Isso. Porque se for de uso proibido ou restrito, nós vamos ver mais para frente qual o dispositivo que se aplica, né? Em desacordo com determinação legal, desacordo com a lei que nós estamos vendo, ou regulamentar, os regulamentos do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele faz aí os regulamentos. O que é o regulamento dele? Ele vai digitar lá e tal, aí no outro dia ele vai imprimir isso aí, bota no Diário Oficial. Isso aí é o decreto, entendeu? Claudinei com nós aí, Vanessa com nós aí também na área. Então, assim, nós temos aí esse detalhe aí, né? E esse regulamento é isso, né, Dani? Isso. Nós temos aí uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, né, Dani? Sim. Daí, sobre a pena, a gente consegue destacar, né, que a detenção, como eu tinha falado anteriormente, trata-se de crime stricto sensu mesmo. Aí, aqui, né, de 1 ano a 3 anos e multa. Quando sempre que a gente olhar um crime e a gente vê que a pena mínima dele vai até 1 ano, não passa disso, a gente já consegue aferir que não cabe sursi processual, né? Suspensão condicional do processo, de 2 a 4 anos. É uma previsão que consta lá no Código Penal, que é um benefício para quem acaba cometendo algum crime com a pena menor, inferior a 1 ano. Daí aqui a gente vê que vai até 3 anos, né? A pena máxima. Daí a gente consegue saber que não cabe G-crime, né? Os crimes de menor potencial ofensivo, porque seria até 2 anos. Daí também tem a questão da multa, que daí é de acordo com o que está no Código Penal, que o juiz vai fazer a aferição, e observando, né, todos os detalhes, é mais de acordo com cada caso concreto. Maravilha. O interessante aqui, gente, é o seguinte, esse possuir arma de fogo, nós temos aqui uma diferença aqui, o seguinte, casa e de outro lado, local de trabalho, né, Dani? Isso. A casa, nós temos aí o trailer, tá? O trailer já foi considerado local de residência. O problema é a boleia do caminhão. Não acentua aqui, porque agora isso aqui é uma paroxítona terminada em ditongo aberto, né, Dani? Assembleia, boleia, essas coisas aí, né? Então, olha só, boleia, caminhão. A boleia do caminhão, vou mostrar para vocês como é que é. Todo mundo já sabe, mas a gente, né, tem gente que tem dúvida. Tem caminhão que o pessoal dorme na própria boleia mesmo, né? Só que aí o STJ entendeu que se a pessoa portar, aqui ó, isso aqui é uma boleia, deixa eu ver se o pessoal tá vendo. Se a pessoa portar na boleia, vai ser considerado o porte, tá? Não vai ter esse benefício aí da posse. O porte, a pena é um pouco maior. Então, a boleia do caminhão, eu vou digitar aqui, ó, não considera-se posse, mas sim porte. Porém, boleia é casa para fins de cumprimento de mandado judicial, tá? Então nós temos que lembrar isso aqui. A casa, o trailer é casa, a boleia do caminhão é casa para fins de cumprir mandado de busca e apreensão, né? Por exemplo. Então vamos supor, né? Tem um caminhão no posto parado lá. A pessoa não pode chegar e fazer aí essa busca e apreensão, Dani, sem passar pelo juiz, senão ela vai estar violando o artigo 5º
inciso 11, que fala: a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, salvo e tal, em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia de determinação judicial. A gente precisa lembrar isso. No caso aqui do local de trabalho, Dani, nós temos um outro detalhe aqui, né? Imagina um garçom trabalhando num restaurante, né, Dani? Será que esse garçom portando arma, né? Esse garçom, o caixa lá desse supermercado, será que ele tem porte ou tem a posse naquele momento, ilicitamente? Como é que fica, Dani? Naquele momento, ele tem o porte, porque a gente vai ver, né, mais a seguir, no artigo 13, né, o próximo artigo, que é a omissão de cautela, que ele só, até que no artigo 12 mesmo, no finalzinho, a gente consegue também já ter essa noçãozinha, porque diz, no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular, né, o dono da casa, o dono do restaurante ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Por esse responsável legal, você entende o gerente, você não entende o garçom. Sempre considerar um cargo de confiança, né? Que aí seria mais o gerente, que acaba ficando abaixo do dono, que o dono confia em gerir o estabelecimento quando ele está fora. Bacana demais, Dani. Essa questão aí, é igual a Dani falou, para a gente conceituar o que é porte, a gente vai no dispositivo adiante. Porém, é como a Dani disse, aqui, se for o titular ou responsável do estabelecimento, a pessoa ela tem um benefício de quê? De considerar-se como posse, né, Dani? Desde que seja de arma permitida. Isso. Agora, se essa pessoa não é nem o titular e nem o responsável legal do estabelecimento, ela está incidindo no porte. No porte, a pena é maior. Então, nós temos essa diferenciação aí. Aqui, olha só, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo. A pessoa que possui é a pessoa que comprou de alguém, a pessoa que ganhou, né, Dani? A pessoa que tem emprestado. Manter sob sua guarda é alguém que emprestou para a pessoa, guardou ali, falou assim: olha, fulano, eu estou entrando na boate, eu vou deixar essa arma com você. Isso é totalmente errado. O policial não pode fazer isso, Dani. Ele precisa de ter um cofre para ele desarmar, tá? O Edinaldo está na área aí, o Carlos está perguntando aí, falando do artigo 7 aí, né? Que ele escreve sem os espaços aí, é um grande amigo nosso e está junto aí. Exemplo Então, de assim, superação. essa questão aí, a pessoa, né, o policial, ele precisa exigir que tenha um cofre para que ele tenha segurança, né, Dani? Porque senão o vigilante ele vai estar sob a guarda de arma de fogo aí. E a guarda, ela é o quê? Ela é a posse irregular de arma de fogo, né? Então isso é muito perigoso. Agora, o detalhe aqui é que no interior de sua residência, né, Dani, aqui, ó, a pessoa Isso. tem a arma no interior da residência. Aí considera o lote, considera a área, considera a garagem, a casa, né, Dani? Dá até para fazer um comentário bem interessante, né? Foi uma outra inclusão do pacote anticrime, que se tratando de proprietário rural, não é só a casa, o espaço, né, construído, cimento, a casinha, é toda a área da fazenda, do sítio que ele tem, que é considerado a casa. Ampliou o conceito, no caso do proprietário rural. Bacana, viu? E aí é interessante a gente lembrar o seguinte, né? Imagina aquele cara espertalhão que a Kelly chegou agora aí, ele esconde a arma, ele faz um buraco no chão e põe a arma lá embaixo, né? E aí é natural que as pessoas acreditem que isso seja posse, porque a pessoa fala: mas peraí, o cara ele colocou a arma no buraco no seu lote da sua casa, né? Só que na verdade os tribunais eles não aceitam
ser posse. Por quê? Simplesmente porque se eu for lá no artigo 14, a gente vai ver o seguinte, olha só. Eu vou aumentar aqui. Porte legal, né? Deixa eu fazer aqui um... Ó, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, pá, ou ocultar aqui, ó, olha só, ocultar a arma de fogo. Esse ocultar é um elemento aqui que vai impedir que a pessoa seja beneficiada, né? A pessoa ela vai fazer o que? Vou ocultar a arma. Agora, só que esse ocultar, ele envolve também aqueles casos de gás. A Vanessinha está com nós aí na atividade aí. Já viu aqueles botijão de gás que a pessoa finge que é botijão, mas não é não. A pessoa abre assim, aí enche de coisa lá dentro. Aquilo ali é ocultar também, tá? Então isso aí gera aí um grande problema se a pessoa fizer isso, né, Gustavo? Porque a pessoa ela vai estar ocultando. E aí, né, Dani, a pena é maior, né? Agora, eu preciso saber quais são os objetos aqui materiais desse crime, né, Dani? Eu Sim. vou aqui fazer um quadrinho, olha só, arma de fogo, acessório, munição, né? Arma de fogo, todo mundo sabe, né, Dani? Arma de fogo é o quê? É aquela... Focar nos verbos aí, o Claudionei, né, Melo dos Santos aí, lembra esse detalhe, muito interessante. Arma de fogo, simulacro, não entra nesse artigo não, Carlos. A arma de fogo, ela é o quê? Ela é um tipo de dispositivo que ele, por precaução, ele aciona a espoleta, né, a pederneira, e aí a espoleta, ela acaba acionando ali toda aquela carga, toda essa carga de pólvora aqui, que está aqui no cartucho, né? E aí eu tenho umas munição minha aqui, mas não vou mostrar não, porque tá longe. Aí faz o quê? Isso aqui, ó, explode. Pá! Explodiu, sai no cano. Isso aqui é a propulsão por pólvora, né? Essa é a arma de fogo, entendeu? Ela tem que ter uma propulsão por pólvora. Não pode ser por ar comprimido, né, Dani? Não pode ser por ar comprimido, aquele aí na área aí, porque se for a de ar comprimido, aí já não é arma de fogo. A arma de fogo é que há essa propulsão aí, esse acionamento dessa espoleta e a expansão dos gases. O gás vai e faz assim, ó, vup, manda o projétil. E aí volta um pouquinho de gás, ele faz retornar, se for uma pistola no caso, faz retornar o ferrolho para mandar a cápsulazinha para o chão e aí põe de novo, e aí fica tudo ok aqui, ó, pra gente dar tiro. Se for o revólver, aí é o tamborzão, né? Armas permitidas, né, Elisângela? Esse é artigo 12. Porque se for arma proibida ou arma restrita, aí é o 16, mesmo sendo porte ou posse. Então é isso, arma de fogo é isso, a gente não aceita uma arma que seja por propulsão, que não seja a espoleta e o acionamento por meio aí de arma de fogo, né, Dani? Essa questão aí, arma de fogo é isso. O acessório, uma dúvida, não será porte ilegal se a arma não estiver funcionando, danificada. Claudionei, esse detalhe, cara, o Arlen na área, se a arma, nós vamos ter que analisar aí que tipo de defeito que é esse. Esse defeito, ele é o suficiente para impedir que a arma ela dispare, aí nós vamos aplicar o artigo 17 do Código Penal, que ele vai falar sobre o crime impossível, que não se pune a conduta pela ineficácia absoluta do meio, que a arma é o meio, né? Lá fala ineficácia absoluta do meio ou do objeto. O objeto é a pessoa morta. Atirar em pessoa morta não causa nada, né? E também atirar com a arma que não atira, se essa ineficácia for absoluta, aí não tem crime. Se ela for relativa, o Eric Teodoro de Oliveira na área.
se ela for relativa, aí você tem um crime. Por quê? Porque no Brasil, para a questão disso aí explicar direitinho assim, mais avançado, a gente adota a teoria, a teoria aí referente à questão da ineficácia, entendeu? Se for relativa, a gente tem um crime. Isso aí, a relativa é adotada na Alemanha, entendeu? E aí, a gente tem aqui a objetiva temperada, que é a teoria que a gente adota. A pura, a gente não adota também, tá? A objetiva pura quem adota é a Alemanha. Nós adotamos a objetiva temperada. E tem gente que fala da subjetiva, né, Dani? Que é o que? A pessoa, o que ela queria. Eu pego uma arma estragada e atiro em alguém. Não acontece nada, só faz clique, clique, a arma não pode disparar, mas o que eu queria, eu sou punido por isso, é o subjetivo. E tem também a periculosidade de Carrara, ela entra nisso também, é o que eu demonstrei de periculosidade, entendeu? Isso que vai punir. Então são as teorias aí que tratam dessa questão. A teoria que nós adotamos é a teoria objetivo temperada, beleza? Isso, que prevê a ineficácia absoluta, né, professor? Oi? Ficar bem claro para eles que ela prevê, né, a ineficácia absoluta do meio, não a ineficácia relativa. Exatamente. Então, assim, no Brasil tem que ter perícia, né, Dani? Se houver vestígio. O STJ em RE, ele entendeu que não precisa, né? Se houver testemunhas, se houver outros meios indiretos de você chegar àquela conclusão, Claudionei. Agora, é interessante você fazer uma perícia para comprovar isso, comprovar se essa arma atira ou não, né? Havia um RE, aliás, havia um RESP, né? Em que o STJ ele estava para definir isso, mas aí chegou-se à conclusão que não necessariamente precisa da perícia, análise, casuística, depende de cada caso. Nós temos um acessório aí, né, Dani, que também é um objeto material desse crime. O acessório, gente, vocês conhecem aí que vocês gostam de arma, a turma que acompanha a gente aí, é a luneta, né? É um alongador de carregador, é um silenciador, né? Dá o tiro e não faz barulho. Tudo isso aí é o acessório. E a munição é a munição mesmo, né? Então, assim, que é a bala, né? Que o pessoal fala bala. Isso, se o cara portar isso, dá problema. Né? Tem um pingente, né, Dani? Eu vou mandar o pingente, a Dani vai falar do pingente aí. A munição me lembra também do caso da morte da vereadora lá no Rio de Janeiro, né? A Marielle Franco, que eles estavam comentando que se vende por cartucho, né? E antigamente eram vendidos 1.000 balas nesse cartucho. E atualmente, com o abrandamento da lei e tudo mais, estão se vendendo por 100.000 balas dentro de um cartucho. Então, prejudica demais para você conseguir identificar. Porque quando você compra, para chegar no Brasil, tem que ser legalmente. Por mais que o bandido te assalte, leve sua arma, que chegue nas mãos do bandido de forma irregular, né, ilegal. Mas quando acontece um crime, a polícia vai investigar e vai atrás das características do registro da bala. Então, fica muito difícil você conseguir chegar de quem é o dono. Por exemplo, nesse caso da Marielle, as balas, né, saíram da Polícia Federal. Então, vale um exemplo só para a gente refletir, né, sobre como é importante você estar previsto na lei a munição também, porque a gente acaba lendo, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Né, a gente pega e olha os objetos materiais e vê arma de fogo, ok. Acessório, ok. Mas munição, e também tem vários julgamentos, tanto do STF, do STJ, que afirma se tiver só com munição, também é típico, também é crime. Você não deixa de responder só por estar com a munição. É isso aí. Eu ia dar um pingente desse aí pro pessoal, né? Que esse pingente, gente, ele é muito bonitinho, né? Só que a gente fica preocupado
que pode haver denúncia, né, Dani? Porque, na verdade, o que acontece? Da insignificância, né, professor? Exatamente. O STF, o caso bateu na porta, né? Pô, será que o pingente com essa munição é o crime que nós estamos estudando? E aí, imagina só, como é que você vai atirar com um trem desse aí que não tem nem pólvora, né, Dani? Não tem Sim. pólvora. O cara, ele dá um jeito aí de furar esse trem aí, tira a pólvora e põe esse negócio, fica bonito, né? O cara lacra na região dele, né? Mas, assim, é uma questão interessante, né? O princípio da insignificância, como a Dani falou aí, que ele vai o quê? Ele vai excluir aqui, né, a tipicidade material do fato, né? Que o Isso. fato eu preciso fazer aqui um quadrinho. O fato o crime é um fato típico, ilícito, culpável, né? O fato típico, ele é dividido em conduta, resultado, tipicidade, nexo causal. Aí, eu vou aqui na tipicidade material, B, formal. A formal é o que, Dani? A formal é você tentar fazer um encaixe, né, do fato, melhor dizendo, do caso concreto na norma. Daí se encaixou, né, a gente usa o termo mais técnico, que é a subsunção. Se houve esse encaixe, é a tipicidade formal. Isso aí. Obrigada, gente. O Passou um Edinaldo pouco falou, de a Dani vocês. tem uma boa oratória. Nosso grande amigo Edinaldo. O Claudionei, né, mandando aí a visão. Tem o Carlos, né, tem Queiroz. Ele falou do Queiroz aí, ele falou que o Queiroz está fazendo churrasco. Então, assim, Saudades do nós temos churrasco. aí, né, Dani, essa tipicidade formal, que é essa subsunção, esse encaixe perfeito, né, entre a tampa da caneta e a caneta. Aqui está o tipo e aqui está a conduta. Encaixou perfeitamente. E a material é o dano que eu causo em determinada coisa, né? Pá, isso aqui é um dano. E aí, eles entenderam que pelo princípio da insignificância não há tipicidade material, né? Insignificância, né? Por quê? Porque a ação ela não é o suficiente reprovável para causar um dano na sociedade, né? Isqueiro, né? Não é Queiroz, é isqueiro. Ah, beleza. É porque, né? Tá tudo pegando fogo, Queiroz, o isqueiro, né? Então aí, esse detalhe aí, gente, eu acho que é muito interessante a gente conhecer esses julgados, né, que entende assim, ó, esse pingente é crime? Não, princípio da insignificância. Uma munição só é crime? Depende do caso. Igual, por exemplo, ex-soldado que sai do exército, né? Aí, às vezes, eles dão um pano. Munição muito antiga, e a banca vai cobrar isso. Agora, quando for muita munição, aí é crime. Quando for uma arma sem munição, é crime, né, Dani? Isso aí a Sim, gente precisa lembrar esse detalhe, né? é Aí, muito. Perdão, pode falar, professor. Dani. É muito de acordo com o caso concreto. O senhor falou do militar, eu me lembrei de uma outra curiosidade, que até 2017, o militar que cometesse o crime do estatuto, ele, mesmo dentro das dependências, né, militares, dentro de um quartel, de um batalhão, ele respondia por crime comum, ele não respondia por crime militar. Porque antes de 2017, o crime militar só era aquele rol taxativo que está previsto no Código Penal Militar. E precisou de uma nova lei que surgiu, né, que entrou em vigor, melhor dizendo, em 2017, que ampliou o rol e permitiu uma maior extensão do crime militar. Que aí agora o militar, né, ele comete o crime do estatuto e responde mesmo estando dentro de um batalhão, ele responde por um crime militar. Ele não vai responder por um crime do estatuto, né? Exatamente, muito interessante essa alteração. O Claudionei falou que o pessoal leva granada. Cara, sem sacanagem.
Eu servi exército 3 anos e eu ganhei 2 granadas, não é crime mais que já tem aí, foi 2003, né? Já prescreveu esse trem todo aí. Mas eu ganhei uma granada, só que a granada não tinha mais nada não, era uma granada de fuzil bucal e uma de... uma era de fuzil e uma outra era de morteiro. Eu dei elas para um amigo meu, para ele usar de enfeite lá, mas tá tudo bem. Mas isso é normal. E isso aí eu fiquei 3 anos, o major me deu esse trem, rapaz. O pessoal é complicado, né? É muita doideira. Quartel. Quartel é um bocado de história, rapaz. Você serviu Aí, qual quartel em Minas, professor? 2BI, no Barro Preto aqui. Ah, Aqui nós temos o decreto, Dani, do Bolsonaro, ó, setembro de uhum. 2009. Ele fala que acessório de arma de fogo é artefato que, acoplado a uma arma, ele possibilita a melhoria no desempenho do atirador, a modificação de um efeito secundário do tiro, né? Por exemplo, o efeito secundário é o quê? É o barulho, vários tiros, né? O efeito primário aí é um problema na munição, ou o próprio tiro ser mais potente, né? Ou modificação do aspecto visual da arma também. E acessório explosivo é um engenho não muito sensível de elevada energia de ativação, que tem por finalidade fornecer energia suficiente à continuidade de um trem explosivo que a necessita de um acessório iniciador para ser ativado, né? Então, alguns conceitos aqui, né, de acessórios aí, só para a gente saber, né, Dani? A gente vai para o próximo dispositivo, né, Dani? Tem mais Professor, alguma coisa para tratar? antes de a gente passar para o próximo dispositivo, eu acho interessante da gente falar sobre a descriminalização temporária, também conhecida como vacatio legis, né? Ah, Indireta, sim. que Perfeito, Dani. é bem específico sobre a posse irregular de arma de fogo. Daí, para falar dela, eu vou pegar uma colinha, porque as datas, para eu não falar errado para vocês. É que, assim, depois tinha a lei de 97 e entrou em vigor o Estatuto de 2003, né? 10.826 de 2003. Quando ele entrou em vigor, o presidente ele editou várias medidas provisórias. E com elas, a intenção era prorrogar o prazo para entrega das armas espontaneamente. Se entregasse as armas que você tinha de posse, não de porte, só vale para posse, essa benese, você ficaria extinguiria a sua punibilidade. Então, você não teria nenhum dano, não ficaria preso, não responderia por nada se você entregasse espontaneamente. Só que foram passados vários períodos, né? Só a partir de 2010, 1º de janeiro de 2010, que você é punido pelo crime de posse, né? Acabou no total, porque assim, são os intervalos, né, das datas, 2003 a 2005 e 2005 a 2008, 2008 a 2009, finalzinho de 2009, 31 de dezembro de 2019. É bom ter essa noção, os concursos cobram bastante, você saber que teve um período, um grande período, né? Se você parar para contar 2010 para 2003, é um grande intervalo que essa conduta não era punida no Brasil. Isso mesmo. Essa medida provisória, então, nós tivemos aí, como a Dani disse, a abolício criminis temporária. Esses prazos que a Dani disse, 2003 a 2005, depois um prazo 2005 a 2008, aqui teve alguns meses, tá? Nesse prazo aqui, quem estava com a arma levou ferro, só que aí depois houve o abolício criminis da conduta, né? 2008 a 2009, até o finalzinho. E 2010, janeiro de 2010, é que começa realmente o crime de posse de arma, né? Posse irregular. Aí, essa abolício criminis temporária aqui, ela era para quê, né, Dani? Ela era para arma de calibre permitido, né? Ainda que raspada, né, Dani? Isso.
Aí tem um Então, detalhezinho, né, que nessa questão de raspada, né, é a súmula, né, 513 do STJ. Eu vou ler ela que fica mais fácil. A abolício criminis temporária, prevista na Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23 de outubro de 2005. Essa é a questão, porque esse crime, quando ela está raspada, ela acaba indo para outro, né, professor? Tem que tomar muito cuidado. Muda o tipo penal. isso E mesmo. aí tem essa abolício criminis, né? Esse T do abolítio, não se fala o T, né? Se fala com som de C. Então, essa abolício criminis, dessa arma com sinal raspado, suprimido, que você não consegue identificar, bem a questão que eu falei do caso da Marielle Franco, que é difícil você saber, né? Sem a identificação de onde saiu a arma, a munição, o acessório e tudo mais. E nesse tipo, no posse irregular desse tipo de armamento, só valeu essa benesse, né, de não ser processado, de não ter nenhuma pena pela posse irregular, até o dia 23 de outubro de 2005. Isso mesmo. A Laísa na área aí conosco, né? Nossa Foi amiguinha Raíssa. aí, que fez aí a discussão conosco aí da lei de abuso de autoridade em 2 vídeos e tá lá no YouTube. A Cláudia voltou, chegou aí agora, né? A Kelly aí conosco. E o Claudionei pergunta se seria adulterada. Rapaz, veja bem, Claudionei, que interessante. Igual a Dani disse, esse benefício aqui vai até 2005, que é o quê? A posse de arma de fogo com numeração raspada, né? Ou seja, isso aqui é um caso de calibre permitido. A arma de calibre permitido, você teve esse benefício até 2005. Então, porque tinha muita arma antiga, né? Aquelas armas aí antigas que o cara ganhou da avó, aquela coisa toda. Então, assim, o que a pessoa faz? Ela fica com essa arma, não tem muito o que fazer, e aí foi onde houve a possibilidade, né, Dani, da pessoa entregar essa arma para o poder público. Aí teve até um caso curioso, nada, tá falando bacana aí, cara, Claudionei, fala bacana, é isso aí, tem que falar. O Gustavo, né, vai buscar a noiva, mas vai ficar gravado aqui, tá, Gustavo? Queremos você aqui conosco. A Laísa dando um oi. Então, assim, Claudionei, a questão aí interessante é porque é o seguinte, isso aí é uma fraude processual, ou no inquérito, né, Dani, que está no artigo 16. Porém, o pessoal falou assim, não, vão poupando para a turma, porque tem umas armas aí que são antigas mesmo, né? A pessoa ficou com esse trem todo o tempo aí. Olha só, em 2005, para você ter ideia, em São Paulo tinha mais de 100 mil porte antes da lei. Depois da lei, foram admitidos até 2005, que é a época do referendo, mais ou menos 3 mil porte, Dani, de 100 mil porte para 3 mil porte. Se você for naquelas propagandas de sim e não, você vai achar. Inclusive tem até a Angélica falando lá, sabe? Falando assim, não, tem que... Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Quando o senhor pega, eu vou aproveitar a brecha para falar que tem um entendimento do STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de recadastramento do registro é mera infração administrativa. Você não entra no posse irregular, né, no crime previsto no artigo 12 do Estatuto. Daí esse é o primeiro detalhe. E tem um outro caso também que foi bem estranho, né? Que a pessoa foi entregar voluntariamente, porque ela tinha direito a essa benesse, e o delegado quis tipificar a conduta porque a pessoa tem a posse dentro de casa, né? Dentro da casa, da dependência e da residência. E na área rural, que vale para a fazenda toda, só relembrando, e voltando, o delegado ele queria penalizar essa conduta do rapaz sair da casa dele para ir até a delegacia e entregar.
a pistola, a arma, perdão, porque pistola era permitido, foi proibido, né, professor? Tem essa diferenciação, é melhor eu falar arma. E é muito complicado. Daí caiu esse caso no STJ e foi decidido que não pode ser penalizada essa conduta, né? Porque a entrega é voluntária e também aí indo já subindo mais o negócio, né? A teoria da tipicidade conglobante de Eugênio Zaffaroni, que ele diz, né, Zaffaroni argentino, ele diz que não pode ser punido essa atividade, né? Que seria essa antinormatividade, né? Ele usa muito esse termo. Isso aí. Muito bom, Dani. Eu vou fazer aqui uma alteração desse negócio aqui. Vou ver o que eu faço. Para mostrar o filme. Passou uma moto muito chata aqui. Passou a motinha aí, né? Sem eu ouvir nada. Deixa eu tentar selecionar aqui. Você vai Live. colocar a gente para ver filme, isso? Mozilla, Firefox. Lembrei, é ação antinormativa, gente. Olhei aqui na minha colinha. Deixa eu tentar fazer aqui, vamos lá. Eu abro aqui, eu vou abrir também no YouTube, que aí se der errado eu vou no YouTube, né? Beleza, vou aproveitar e vou fazer outro comentário, então, professor. Vou puxar uns artigos lá da frente, os artigos 31 e 32, que falam da posse irregular, que foi o que eu comentei, que é mera infração administrativa. A gente vê nessas opções favoritas aí, professor. Nesse caso, você consegue levar na delegacia e entregar, e até hoje, sabe, você não é punido por nada, por se tratar de uma mera infração administrativa. Maravilha. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu coloquei o som. Deixa eu remover e tentar fazer de novo, só para colocar o som. Peraí, eu removo. Vamos lá. Peraí. A gente estava falando do artigo 12, né? Daí dá para identificar aqui também, né? Ó, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Esse possuir ou manter sob sua guarda são as condutas do tipo. Aí, arma de fogo, acessório ou munição são os objetos materiais. Aí, de uso permitido é um elemento normativo, né? Junto com em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E esse no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, é o elemento espacial do tipo, né? Elemento normativo espacial. Daí eu não sei se chega a cair, né, para a polícia penal ter tanta noção assim de identificar o que é, o que se trata, né, professor? Mas é bom saber para ter uma noção, até para analisar os outros crimes. Boa, Dani. Eu vou passar aqui só para o pessoal ver. Vou aumentar um pouco aqui. Enfim, pessoal, esses argumentos aí dessa galera aí, né, Dani? E depois, se vocês quiserem ver, eu mando o link, né, Dani? Só para o pessoal ver aí. Mas a Patrícia tá cumprimentando aí. O Claudionei já identificou aí qual que é a arma. A Cláudia não estava sem internet, né? Por isso que ela não podia ver. Aí, Dani, vamos lá, vamos voltar aqui, né?
Então, aí, teoria da tipicidade conglobante de Zaffaroni, né? A gente tem aí, né, Dani, esse caso curioso que aconteceu, né? Que a pessoa foi entregar a arma e ela foi presa, né, Dani? Isso, Então, a pessoa, ela se beneficiou aí dessa norma que dizia que não há crime, né, Dani? Quando a pessoa, ela entregar a própria arma, né? Agora, vamos descer aqui para o artigo 13, Dani. Vou pegar o artigo sim. 13 aqui. Omissão de cautela. Enquanto o senhor copia o artigo, outro detalhe interessante também, ainda do artigo 12, é que quando, por exemplo, os policiais vão cumprir mandado e acham uma arma na sua casa, você não tem direito à benese que eu comentei de entrega voluntária, né? Entrega voluntária. Então você vai ser punido pelo crime de posse irregular mesmo. Se não tiver raspado ou Bacana. suprimido, né, professor, ainda. Exatamente. A gente tem aí esse caso em que a pessoa, ela, muitas das vezes, né, a pessoa, ela quando raspa a arma, ela objetiva o quê? Ela objetiva enganar o poder público, né? E por isso, a, a pena, sem dúvida, ela é muito mais pesada nesse caso, e nós vamos ver mais para frente, né? Isso, Esse caso aqui da omissão de cautela, Dani, é o único dispositivo culposo que nós temos aí, né? exato. E nesse caso aqui, o que que acontece, ó? Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa que portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Aqui, gente, nós temos que lembrar que a deficiência mental, né? Não física. Isso aí já caiu em prova, né, Dani? Sim, E o elemento subjetivo aqui desse crime, eu tentei fazer ficar vermelho, mas não ficou não. Aí. A culpa, né? Um crime culposo, né? Crime culposo na modalidade negligência. A pessoa que deixa de observar essas cautelas, né? Para que o menor de 18 ou a pessoa que tem deficiência, ela se apodere da arma. A pessoa vai tomar banho, ela deixa a arma em cima da mesa, né, Dani? E aí, nós temos aí um crime que ele não é de mera conduta. Esse crime aqui, ele exige o dano para ele se configurar, tá? Então, nós temos aí um crime material, né, Dani? Os tribunais exato. já entenderam nesse sentido, né? E aqui nós temos aqui uma pena bem pequena, né, Dani? Nós temos uma diferença que é o seguinte, pessoal, nós temos que trabalhar ela. Ó, menor, deixa eu ver, arma, munição e elemento subjetivo, né? Não, arma, munição e dispositivo. Arma menor, não. Eu não vou, eu tô pensando aqui como que eu faço esse quadrinho, Dani. Menor ou deficiente culposamente, né? É o artigo 13. 13. Vou tirar a arma aqui, que eu acho que não vai ficar legal isso não. Artigo 13 da lei de desarmamento, né? Quando eles acessam a arma aí culposamente, né? E aí eu coloco aqui a arma, né? Arma.
Se for dolosamente, menor, tendo acesso à arma por exemplo, cessão, né? A pessoa cede, crime do artigo 16, né, Dani? Exato. Se for aqui, ó, se for a munição, a gente vai aplicar a lei de contravenções penais, desde que culposamente o acesso, né, Dani? Eu vou lá na lei de contravenções para que eu possa pegar o dispositivo aqui. Aqui, ó, eu vou apagar o que a gente não precisa, eu vou deixar só o parágrafo 2º aqui. Eu vou aumentar a letra para que vocês tenham acesso. Tamanho 25. Isso, trazer consigo arma fora de casa ou dependência dessa sem licença da autoridade, né? Aí incorre nas mesmas penas aí, né? Prisão simples e tal, quem omite a cautela necessária para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 ou pessoa inexperiente em manejá-la. Então isso aqui é o que, Dani? Nós temos aqui a munição, né? Lei de contravenção penal. Já a munição aqui, se for dolosa, porque aqui, ó, o que nós temos? Nós temos o artigo 13, ó, deixar de observar se apodere de arma de fogo que esteja sua posse ou propriedade. Nós vimos que a munição, se for culposa, é a lei de contravenção penal. Se for dolosamente, aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos no artigo 16, que é o chamado porte de calibre restrito, né? Artigo 16. Vou aumentar a letra, tá, pessoal? Testando a miopia do pessoal, professor. Tem que botar gigante, né? Eu vou fazer com a mesclagem, ó. Aliás, eu vou colocar o seguinte, ó. Vou copiar a letra grande aqui. Artigo 16 da lei do desarmamento. Mas nós vamos ver isso com calma, tá, gente? É porque eu preciso que vocês fixem aqui o seguinte. Se a arma for culposamente, é o artigo 13. Se a arma for dolosamente para o menor, artigo 16. Se a munição for culposamente, a lei das contravenções penais. Se a munição for dolosamente para o menor, também aqui menor, né? Menor, aí artigo 16, ou seja, crime de posse e porte de calibre restrito, né, Dani? Isso. Agora, se for a pessoa deficiente, dolosamente, aí nós teríamos o que, Dani? Nós teríamos a posse, né? O porte de arma. Ó. Porque lá fala porte CD, né? Arma de fogo, acessório ou munição, tá? Nós vamos ver ainda, mas eu já estou adiantando aqui para o pessoal para eles poderem facilitar aí o raciocínio, tá? Sim. Vou botar bem grandão mesmo, bem exagerado. Munição, ó. Aqui, ó, munição. CD. Então é isso, tá, gente? Nós só temos a pessoa que é alienada mental só na contravenção, né? E no artigo 13, aí a contravenção é munição. E o artigo 13 é a arma, beleza? Nós temos que lembrar isso aí. Agora, Oi? E tem que tomar muito cuidado, né, nessa questão do artigo 13, porque tem a figura do menor, que tem o conflito aparente de normas, né? Tem a disputa entre o Estatuto, né, do Desarmamento e o ECA, né?
Exatamente. O que que acontece? E muito interessante essa dinâmica aí que a Dani está tratando. A gente vai lá no ECA, que nós vamos ver um crime de ceder arma para criança. Isso, ECA, 242, né? isso. A gente tem um dispositivo que ele foi alterado por uma lei de 2003, né? Só que aqui, como a Dani falou, pelo princípio da especialidade, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que aplicar o artigo 16, porque ele é crime hediondo, né? Então, o Adeivan, eu vou mandar depois para ele aqui, vou mandar para o YouTube. Deixa eu mandar YouTube depois. É porque eu não estou conseguindo acessar o, o Zap, né? O Face. Então aí, o que que acontece? O caso do menor, a gente vai usar aí qualquer outro tipo de arma, né, Dani? Eu vou colocar aqui algumas armas. Imagina, um soquete, aquele negócio que põe na mão assim, aquele soco inglês, sabe? Socar. Aquela araquiri que os japoneses usam para suicidar fincando na barriga quando eles estão chateados. Tudo isso, você entregar para criança, né? Para ela brincar, por exemplo, para ela, sei lá. Isso aí vai ser o crime do ECA. Por quê? Porque não é arma de fogo, né, Dani? Então Isso, tá aí um conflito aparente de norma, né? E esse conflito, ele é resolvido aí pelo princípio da especialidade, né? Que nós temos aí a especialidade, né? A subsidiariedade, a consunção e para alguns a alternatividade, né, Dani? Como exato. soluções aí para a gente resolver esses conflitos aí, não é isso? É o mnemônico da Laísa, né? O ESC mais A com asterístico, porque não é Isso. doutrina majoritária. A Laizinha sempre com as dinâmicas aí, né? Dos gatilhos mentais. E esse crime, Dani, ele é do artigo 13, que a gente está vendo aqui, ele admite aí a suspensão condicional do processo? Admite porque a pena dele é inferior a 1 ano, né? Ele admite tanto a suspensão condicional do processo, como ele admite todos os benefícios do GCRIM, né? Que é um crime de menor potencial ofensivo. Lembrando que para ter o rito do GCRIM, todos os seus benefícios, benesses, tem que responder por um crime com pena igual ou maior a 2 anos. Outro detalhe que a gente precisa muito sempre tomar cuidado de quando a gente olhar a pena do crime e lembrar dos benefícios que ele pode vir a ter, se é maior ou igual, se é menor. Por exemplo, outra inclusão que veio com o pacote de anticrime foi o acordo de não persecução penal. E ele, entre os requisitos dele, é que a pena seja inferior a 4 anos. Daí você vai prestar concurso, você chega na hora da prova e vem assim para você responder, pena igual ou maior. Sempre tem esse jogo de palavra, né, que tem que tomar muito cuidado. Isso mesmo, Dani. A questão aí desse artigo 13, nós temos aqui o seu parágrafo único, né, Dani? Ó, nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixar de registrar ocorrência policial e comunicar a PF perda, furto, roubo ou outras formas de extravio da arma de fogo, acessório ou munição, né? Que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido o fato aqui. Nós temos aqui duas responsabilidades, né, Dani? Deixar de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal, né? Então aqui, nós temos aqui uma obrigatoriedade para que a pessoa, o Guilherme chegou agora, a Cristiana Helena também. A pessoa ela não incorra aí nesse ilícito, né? Ela tem que fazer aí essas duas obrigações. Trata-se aí do chamado crime a prazo, né, Dani? Em que
a pessoa, ao tomar conhecimento, né, não é, após ocorrido o fato, senão seria o direito penal objetivo. O que, que é isso? A pessoa, ela nem sequer ficou sabendo de nada, ninguém avisou ela e ela praticou crime. Como assim, né? Não é assim. A pessoa tem que ser avisada, para ela sendo avisada, ela não querer comunicar a PF e não fazer ocorrência policial. O prazo é de 24 horas, ela incide aí nesse dispositivo legal, né, Dani? Exato. E aí, a gente já desce já para o próximo crime, né? É o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A pena Professor, ele é um pouquinho maior, né, Dani? perdão te interromper, que é legal também falar do parágrafo único, que é um crime próprio, né? É do proprietário ou do diretor responsável da empresa. Exatamente. Não é qualquer pessoa que pode praticá-lo. Existe uma qualidade especial desse agente, né? Então nós temos aí esse detalhe aí, Claudionei aí mandando um oi pra galera. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, né, Dani? Aí os Isso. verbos, né? Portar, deter, adquirir, fornecer, a pessoa entregar para o outro. Portar, a pessoa ela tá com na perna, por exemplo, no corpo. A pessoa deter, ela pegar para ela. Adquirir, a pessoa comprar. Fornecer, a pessoa entregar para alguém. Receber, ela pegar na mão, alguém entrega, ela pega. Ter em depósito, a pessoa guardar, que aí é um crime chamado de permanente, né? Então, se a pessoa tem depósito, é crime permanente. E não é só questão doutrinária, né, Dani? Isso aqui é porque a polícia pode bater na porta do cara que ele está praticando o crime, desde que tenha aí fundada suspeita, tenha denúncia. Transportar é levar no carro, por exemplo, porque senão seria porte. Portar, né? Transportar é diferente de portar. Portar é na cintura. Ceder a pessoa entregar para alguém, ainda que gratuitamente. Emprestar, a pessoa empresta sem objetivo de lucro, ou pode emprestar cobrando. Remeter, ela mandar para algum lugar. Empregar, é a pessoa usar para alguma coisa. Manter sob a guarda da pessoa, né? A pessoa pega a arma e deixa ela lá em determinado local sob a sua guarda, né? Só que assim, desde que não seja na residência, né? Ou ocultar arma de fogo aqui, ocultar como a gente viu, né? Pode ser na própria, no lote, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização, desacordo com determinação legal ou determinação do regulamento do Bolsonaro aí. A Uhum. pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa, né? Aqui, adição, né, Dani? Aqui Isso. temos aqui, não é alternatividade ou não, aqui é um aditivo, né? A multa também, né, Dani? Sim. Falando em ser aditivo, uma coisa legal de se observar é no próprio tipo mesmo no caput, que todas as figuras são no total 14 verbos, professor. E são 14 14 verbos. verbos alternativos. É um tipo penal misto alternativo. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que você pratica 1, 2, 3, você vai responder pelo mesmo crime. Vai ser um crime único, desde que você cometa todos esses verbos, 1, 2, 3, 10, os 14, se você conseguir, vai responder por crime único, mas desde que você cometa-os dentro do mesmo contexto fático. Porque se você cometer em contexto fático diferente, vai vir um concurso de crimes, né? Isso mesmo. Eu tava comendo mosca aqui, porque a gente mexe nesse negócio, cumprimento o pessoal, aí eu deixei só a tela, entendeu? Eu Uhum. queria deixar você falando aí pro pessoal ver aí seu rostinho, sua beleza Não aí. me deixa grande, não. Vou te colocar grandona aqui. No canto da tela. Mas assim, Dani, essa questão aí do porte, né? Nós temos aí casos, né, em que o porte ele é um crime unissubsistente, com exceção aqui de alguns casos, né? Por exemplo, ocultar, que a pessoa tem aí a possibilidade aí da tentativa, né? Isso. E o interessante aqui, nesse crime,
é que o porte, ele existe a consunção, né, Dani? Em regra, entre ele e um homicídio. A pessoa pega a arma, vai lá, mata alguém, pá. Aí ela responde só pelo homicídio. A não ser se houver um contexto diferente. E geralmente esse contexto é logo após, logo depois, ele ainda está dentro do contexto. Agora, um dia depois, dias depois, aí já sai do contexto. Então, se for pega a pessoa que portou, que roubou, no mesmo dia portando arma, ela responde só pelo roubo, né? O roubo com emprego de arma, que agora é hediondo, né, Dani? Isso, Agora, se a exato. pessoa for pega com a arma e ela, no dia seguinte, aí nós já temos 2 crimes. Então, nós temos que lembrar isso, né, Dani? Que não Sim, existe aí a tá muito construção, claro. né? Exatamente. E tem muitas pessoas que têm o hábito de portar ilegalmente e ir todo dia no bar, beber uma, no botecão. Tomar Daí, belo pinga. dia, ele arruma uma confusão com alguém e mata o desafeto, né? Não pode ter, não pode ser punido por um crime único, não pode absorver, né? Melhor dizendo, o homicídio não absorve o porte legal nesse caso, porque ele vem cometendo há vários dias, anos, a gente não tem nem como saber quanto tempo que ele está lá, frequentando um bar, levando a arma na cintura, né, professor? Então, ele A responde pelos pessoa, 2 crimes. exatamente. Você tem um contexto distinto e aí a pessoa ela acaba respondendo aí por 2 crimes, né? Agora, a gente desce aqui, reclusão 2 a 4 anos e multa, né? Não Uhum. cabe a suspensão condicional do processo, não é julgado no GCRIM. O crime previsto, e só que cabe a não persecução, né, Dani? Não persecução, vou colocar aqui, ó. É inferior, professor. Oi? É inferior, não é? É Isso, a pena inferior. mínima, né? Tá bom. Acordo de não persecução. Da lei do pacote anticrime, né? Então, nós temos essa possibilidade aqui. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo tiver registrado em nome do agente. Isso aqui caiu por terra, né, gente? Porque ele é afiançável, nós temos a DI aqui, né? Olha aqui, ela piscando para vocês. Então, isso aqui caiu por terra, tá? Por quê? Entende-se que viola aí a chamada individualização da pena, que é o quê? É você não dar ao juiz a possibilidade de analisar no caso concreto. Então, o juiz, ele teria que tratar de forma isonômica pessoas que têm uma situação totalmente distinta. Uma pessoa que porta várias armas, né? E ela porta com objetivos escusos, e uma outra pessoa que porta uma arma só para se defender e que não vai, claro, ser legítima defesa, porque essa pessoa ela foi um pouquinho além, né? Aquela pessoa que tem uma na casa dela, Dana, ela tem registrado, mas ela sai na rua com a arma, não é certo. Mas eu não posso comparar esse cara com um cara que tem várias armas, ou que ele tem uma arma que ele tem o objetivo de fazer covardia com as pessoas, né? Então, eu preciso dosar a pena. 59 do Código Penal diz isso, você dá à pessoa na medida da sua culpabilidade, né? E isso é uma coisa que a gente diz, isso é individualização da pena. É algo muito abstrato, mas se você pegar esse caso concreto que eu trouxe, a gente consegue verificar com facilidade, né? Então, é isso. Ele é afiançável, sim, né? Os que são inafiançáveis aí são os crimes aí hediondos, e os equiparados, tortura, tráfico, terrorismo, né, Dani? Os hediondos lá tem uma lista gigante de crime inafiançável, e aqui nós temos crimes também que são inafiançáveis, que nós vamos ver, né, Dani? Exato. O E, 16, o 17 e o 18, né, professor? Que agora, com a alteração do pacote de crime, passaram a ser hediondos. O 16 já era o parágrafo primeiro. Agora, todos eles, o 16, o 17 e o 18. exatamente. A Usana está previsto no 28A o acordo de não persecução penal, né? Entrou em vigor com o pacote anticrime. É o Fux, Maravilha. né? A decisão do Fux que ela está falando, não é isso?
Ou eu tô Ele não chegou a ser suspenso, porque o Fux, ele suspendeu o juiz das garantias e suspendeu o 28 CAPT, impedindo que aquela situação do arquivamento do inquérito, ela tenha eficácia, que é a questão de mandar para a Câmara Criminal, né, ou para o PGR, sem que o juiz faça o controle aí, homologando essa promoção de arquivamento feita pelo MP, que é o titular da ação penal, segundo o artigo 129, inciso 1 da Constituição, porque lá diz que a ele cabe a ação penal pública, titularidade, né, privativa. Então, isso aí é muito legal, galera. Ah, justíssimo. Eu acho que eu li 28A e confundi. Pensei que era o acordo de não persecução. É o acordo de não persecução penal, mas eu pensei que estava no outro artigo, né? E aproveitando que a gente está falando tanto do acordo de não persecução penal, eu acho interessante a gente falar quais são os requisitos, né, professor? Ele é utilizado no caso que a denúncia ou a queixa não é o caso de arquivamento. E são nos crimes que não têm violência nem grave ameaça, com pena mínima, né, professor, inferior a 4 anos. Uhum. Isso mesmo. E aí o porte, por mais agressivo que seja, ele não tem violência ou grave ameaça, como a Dani trouxe, então cabe, né, nesse caso aí, o acordo de não persecução. Tem um outro requisito que eu esqueci, professor. O réu precisa confessar, né, a prática do crime. Aí agora fechou total, são esses 3, né, 3, 4 requisitos. Maravilha. Vamos descer para o artigo 15, disparo. Tem mais algum detalhe que você gostaria de trabalhar? No parágrafo único o senhor comentou muito bem, é só que foi decidido pelo STF, né, declara inconstitucional. Daí também fica a dica que se todo lugar que você vê inafiançável no Estatuto do Desarmamento, ou também tem a questão da liberdade provisória, que diz que não pode conceder liberdade provisória, é tudo inconstitucional, gente. Daí você pode justificar que é com base no princípio da individualização da pena. Também você pode falar do que viola a presunção de inocência, que também está na Constituição Federal, ambos estão na Constituição Federal, e acontece no Estatuto do Desarmamento e também acontece na Lei de Drogas, né? Isso mesmo. Interessante, né, Dani, que no caso do pacote anticrime, eles ressuscitaram essa possibilidade da pessoa ser negado a liberdade provisória, né? Sim. Assim, é igual a Dani disse, a possibilidade de julgar inconstitucional, ela é muito grande, né, Dani? Por quê? Porque isso viola a individualização da pena. Eu vou disponibilizar para vocês aqui o dispositivo e a gente precisa conhecer e saber o seguinte, que o legislador se pica, né, com as decisões do judiciário. Exatamente, é o efeito backlash, né? Isso. Back, retorno e lash, chicote. Pá! Porque o judiciário o judiciário e o STF. O STF, ele quer liberar o trem. E o legislativo, às vezes, ele quer apertar, às vezes, né? Depende. Mas isso aí, às vezes, é Giovanni na área. A gente está com a Corte Superior cada vez mais garantista, né? Muito garantista, né? Tem hora que é bom, tem hora que isso é ruim. Se a gente for analisar como cidadão, né? Às vezes a gente fica mais preso do que o cara que está preso. A maioria da galera nossa aí é da polícia, pessoal dessa área aí. E eles gostam quando a gente fala desse discurso assim. Mas a galera vibra, sabe, Dani? A turma é danada. Uma coisa que ainda não saiu da minha cabeça foi o caso Queiroz, né? Eu comentei com o senhor o caso Queiroz, que foi concedida a prisão domiciliar para ele, e um caso de um menino aí de Minas, aí da terra de vocês, que foi preso com acho que 6 gramas, 5 gramas de maconha, e ele não conseguiu a prisão domiciliar e ele morreu. Por causa da Covid, né? Você vê que se for amigo do rei, tudo bem, tá garantido.
Agora, aos inimigos, todo o rigor da lei, né? Sim. Nós E os temos aí esse inimigos são caso, né, todos, Dani? né? Todos que não estão aqui ao redor. Exatamente. Ó, artigo 310 aqui do CP, artigo 310, né? Nós temos aí, se o agente for reincidente, integra organização criminosa armada, né, Dani? Armada, ou Isso. milícia, ou porta arma de fogo de uso restrito, você denega a liberdade provisória, aí com ou sem medidas cautelares, né? Aí, é muito interessante saber isso. O Sim. disparo de arma de fogo aqui, né, Dani? Nós temos aí um crime em que a pessoa ou ela dispara, né? Ou o que que ela faz? Ela aciona a munição, né, Dani? Ela pega a pontinha lá, ela põe na. Geralmente o pessoal põe na madeira e pega um prego e bate. É porque disparar é você apertar o dedo acionando um percussor, né? Só que tem gente, Dani, que ele é, consegue fazer uma arma caseira. Tem gente fazendo arma por impressora, né, Claudionei? Uns Então, assim, artistas. tem uns artistas. E aí o cara com essa arma, às vezes ele causa muito perigo. Tanto é que, igual, por exemplo, o cara pega uma caneta e faz uma arma. Isso é hediondo, Dani? É hediondo hoje. Por quê? O calibre proibido, se você for no decreto, lá vai falar o seguinte, que a arma que for dissimulada, quer dizer, escondida, ela é hedionda. É diferente da arma simulada, né? A arma simulada é a arma que eu escondo ela, eu finjo que ela na verdade, eu finjo que ela é arma. Eu pego uma arma de plástico e finjo que é arma. Isso é simulada. A dissimulada é aquela que eu escondo. O pessoal tem que saber isso. Se cair cobrando e o pessoal não souber, essa diferença entre simulada e dissimulada, né, Claudinei, vai ter problema depois, né? Isso é mais avançado, né? Então a gente precisa saber isso. O disparo, né, Dani? A pessoa dispara a arma de fogo, aciona a munição aqui em lugar habitado ou nas adjacências desse lugar habitado, né, Dani? Em Isso. via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta ela não tenha como finalidade a prática de outro crime. Aí, se a pessoa disparar uma arma no meio de um mato, de um lugar escondido que é gigante, a pessoa para chegar lá tem 3 quilômetros, tem que andar, aí não tem crime, né, Dani? Porque aí É não o tem como famoso acertar lugar ninguém. ermo, né? O lugar ermo, né? Isso aí. Então, o que que acontece? Disparar arma de fogo, né? É desde que não seja que a prática de outro crime. A gente precisa ver a consunção, Dani, aqui. Isso. Ó, Aí, disparo mais lesão leve. Responde por disparo, né? Porque o disparo é mais pesado. É a consunção. A lesão leve é 1 a 3 anos, né, Dani? Quer ver? Eu vou pegar lá para o pessoal ver. fica CP, pelo mais grave. isso, artigo 129. 3 meses a 1 ano a pena, né? Isso. É bom que a gente também vai explicando para eles vários outros assuntos de direito penal, né? A gente é outro momento que a gente está falando do conflito aparente de normas. A gente só Isso aí. mudou como que se resolve, né? Porque antes a gente se resolvia com a especialidade lá no ECA, a questão do ECA da arma branca e da arma de fogo. E agora a gente vai resolver com a consunção, né? Isso mesmo. A gente chega para você, né? Você, um delegado de polícia, um juiz, um policial militar, policial penal, policial civil. Chega um caso desse, a pessoa precisa trazer uma solução. E a solução, ela está na técnica. E essas técnicas, como a Dani disse, a gente vai desenvolvendo, né? Aí aqui, ó, disparo de arma de fogo, né? Se for disparo mais homicídio, né, Dani? Aí, homicídio, né? Se for disparo, isso se for calibre permitido aqui, né? Calibre permitido. Se for disparo mais
de calibre restrito, aí é o quê? Artigo 16, né, Dani? Porque aí nós temos lá o crime do artigo 16, que vai fazer o quê? Vai haver aí a consunção, tá? Enfim, se for disparo mais homicídio, homicídio. Se for disparo mais homicídio culposo, né? Porque pode ser que a pessoa cause um homicídio culposo, né? Aí, nesse caso, lá é 1 a 3 anos. Aí você responde aqui, ó, um único caso aqui que a gente vai responder pelo homicídio, tá? Vamos lá no CP, artigo 121. Enquanto o senhor pega o artigo, é interessante falar que aqui no disparo da arma de fogo, né, o disparo em si ou o acionar a munição, são as duas condutas, elas não precisam de uma finalidade específica, né, no dolo. O STJ já decidiu que é só o dolo genérico de disparar ou acionar a munição. Você não precisa estar com uma conduta, com uma vontade de fazer algo. Você já responde pelo crime só pelo simples disparar ou acionar. Isso. O Giovanni está perguntando, disparo em um hospital pelo policial penal acidental, Giovanni, aí tem essas regrinhas de construção, tá? Ele responde, se for acidental, ele agiu com culpa, né? Porque tem um acidental sem culpa, né, Dani? É tipo Sim. assim, a arma. Você balançou a arma, ela é Taurus, ela dá tiro. Né? Que a Taurus, né, Dani? A Taurus é danada. A arma só Glock, gente. Aí, nesse caso, né, Dani, o cara não responde por nada, porque ele não agiu nem culposamente. Agora, se ele puxou o dedo brincando, aí pode ser que ele responda culposamente e até é possível que ele responda dolosamente, nos termos do artigo 18, inciso 2, lá, que é o dolo eventual, né? Que a pessoa ela assume o risco de causar aquele dano lá, né? Sim. E aí depende também de qual que é o resultado que a pessoa causa também, né? E aí por isso que nós temos aí as regrinhas de construção. Uhum. É importante mencionar que só responde por culpa nos tipos penais que vem expressamente dizendo que você responde pelo resultado culposo. Se não vem dessa forma, você não responde, né? Tem que ser taxativo. Senão você só responde pela modalidade dolosa. Exatamente. A não ser se a pessoa causar uma lesão em alguém. Aí você pode aplicar a lesão corporal culposa ou o homicídio culposo. Mas se o disparo ele não causou... Exatamente. Se ele não causou nenhum dano, né? Ou não expôs ali a perigo, só que aí entra aquela dinâmica, né? Por exemplo, a lesão corporal, nesse caso aí, se ela é culposa, ela vai ser um crime de dano. Se a lesão for dolosa, aí vai ser um crime de exposição a perigo ou de dano, porque a pessoa pode atirar na perna e para machucar, né? Aí nesse caso pode passar raspando e pegar no chão. Aí você tem uma tentativa de lesão corporal, né, Dani? Não Isso. tinha intenção, né? Como diz aí o Claudinei, né? Isso, o caso em que a pessoa ela age sem a intenção, né? Falando de forma leiga para os colegas que têm às vezes dificuldade na questão do dolo e culpa, né? Tem muito colega que não é do direito. Aí disparar arma de fogo, acionar munição, basicamente é isso aí, né, Dani? É aí que é um crime de perigo abstrato, né? Ou presumido. Isso mesmo, perigo abstrato, porque não precisa comprovar, né, Dani? Esse dano aí. Não precisa comprovar esse possível dano. Eu vou colocar o artigo 16 aqui. Ele teve uma alteração, né, Dani? Isso. Nossa, Aí já agora tá dando quase 2 horas. Eu falei que teve abrandamento da lei no caso da munição, de vender cartucho com maior número de balas, mas também nesse pequeno período
Também teve o agravamento, a gente vê também pelo pacote anticrime, agravou as penas tanto do artigo 16 como do artigo 17. Deu uma piorada pesada, né? Como eu Uhum. tô vendo aqui que esse 16 vai agarrar a gente aqui, Dani, O eu vou... 17 e o 18, melhor dizendo. É. Pois é, aí o que eu vou fazer? Nós vamos quebrar essa live e nós vamos fazer uma segunda, nós vamos marcar a data para que a Sim, gente possa comentar esse resto, né, Dani? Esses dispositivos aí, né? Que é muita coisa, né? sim, A tem o gente, quando 16. fala, Dani, é engraçado que depois de 7 segundos chega para o pessoal, sabe? A gente falou agora, né? Quer ver, daqui a pouco o pessoal vai chegar, vai ouvir lá. Então, assim, a gente precisa marcar uma próxima live com a turma aí. Foi muito bom a sua participação aí, tá de parabéns, tá? Obrigada pelo convite, professor, e pela paciência do dia a dia. O Claudionei tá na área aí, ó. A Tassi também, né? A Tassi aí acompanhando também, né? Mas assim, foi muito bom. A gente vai ter aí outras oportunidades, né? A Poli aí também na Obrigada, área. Tassi. Foi muito bom. É, e é isso aí. A gente despede então da turma. Obrigada, Poli. O Boa noite, Claudionei aí. gente. Bom final de semana para vocês, hein? Se cuidem, usem máscara, fiquem em casa se for possível. Lembrando que lá em São Paulo o pau tá torando. A Dana é de lá, né? Aqui em Minas ainda tá tranquilo, né, José Nascimento? Sim, eu tô ruim das pernas. Eu moro aqui, né? Aí a cidade natal do Rio, não tem para onde fugir. Se fugir, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ficar dentro de casa mesmo, isolada. Carminha! Isso aí, gente. Muito bom. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo.